Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Brilhante, sou engenheiro civil, especialista em projetos de infraestrutura e saneamento, tá? E aqui nesse canal a gente vai falar um pouquinho sobre redes de esgoto. Aqui eu te ensino como você pode ganhar pelo menos R$ 20.000 apenas projetando redes de esgoto. E hoje eu vou te ensinar que esgoto ele não tem glamour, mas ele tem muitos detalhes técnicos. E esse vídeo é para você que quer saber um pouquinho mais da área de saneamento. E eu acho importante você saber por onde você tem que começar quando você pensa em rede de esgoto. Primeiro, é me seguindo. Pode parecer óbvio, mas é verdade. Por quê? Aqui o projeto é todo dia estar trazendo um vídeo novo, um conteúdo novo, explicando como você pode faturar mais de R$ 20.000 por mês com redes de esgoto. E eu acho que o primeiro ponto é começando me seguindo. E o segundo ponto que você tem que entender é o que são as redes de esgoto. A rede de esgoto vai muito além do que te ensinam na faculdade. E muitas das vezes, conheço muita gente que nem ouviu falar de rede de esgoto na faculdade. E então é assim, é um mercado altamente lucrativo. Então é muito interessante você estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo. E quando a gente fala de redes de esgoto, muita gente imagina o quê? Que é um monte de rede, um monte de tubo enterrado, um monte de sujeira. Só que na prática ele vai muito além disso, entendeu? A rede de esgoto é uma parte essencial do sistema de uma cidade, de um bairro, ou até mesmo de um loteamento. Ela que recebe todo o esgoto gerado das casas, dos comércios, dos prédios. Quem nunca viu um monte de prédio em torno da sua casa, né? E conduz esses efluentes de uma forma segura até um ponto de tratamento ou algum outro ponto do sistema que faz parte da rede, por exemplo, uma estação elevatória. Em termos bem simples, a rede de esgoto funciona o quê? Como um caminho projetado para coletar todo esse esgoto que sai das nossas pias, vasos sanitários, que sai ali do chuveiro e leva com segurança até um ponto ali onde vai ser feito o tratamento ou algum ponto de que vai juntar todos os efluentes e vai levar para um lugar adequado, tá? E o esgoto, o que acontece? Ele precisa ser transportado com segurança. E o que garante a segurança? É uma boa técnica, um bom controle. Por quê? Para não contaminar solos, não poluir cursos d'água, não gerar mau cheiro. Muitas vezes já não passou numa rua ali, estava com algum mau cheiro, alguma coisa, tinha aquela água escorrendo. Muito provavelmente era esgoto. Isso que acontece? Pode trazer muito risco à saúde pública. A verdade é essa, tá bom? E por isso a rede de esgoto é um sistema que ele foi projetado para quê? Para coletar e transportar todo o esgoto sanitário e ele funciona predominantemente por gravidade, ou seja, ele acompanha ali a declividade do terreno e a tubulação também acompanha essa declividade do terreno sem a necessidade de algum tipo de bombeamento, que é onde a gente vai implantar aquela famosa estação elevatória, né? Que é quem nunca viu aí, sei lá, você mora num bairro, o bairro ele tem toda uma declividade, chega lá no final da rua, tem uma casinha ali, seja da Sabesp, Sanasa, Copasa. Então ali é onde que junta todos os efluentes, passa por um poço ali e faz o bombeamento, tá? Então é por isso que a gente tem que garantir que o esgoto consiga caminhar dentro da tubulação de uma forma segura, com as velocidades adequadas, sem correr o risco, na verdade, do esgoto ficar parado ou correr rápido demais. No dia a dia, dá para entender assim. Imagina que o esgoto, ele basicamente ele precisa andar sozinho dentro do tubo. E para isso acontecer bem, você tem que ter um caminho perfeito desenhado. Ou seja, tem que estar correto, o caminho bonitinho. A tubulação ela não pode ficar muito plana, que senão o esgoto vai bem devagarzinho. Daí ele pode acabar acumulando sólidos e provavelmente vai entupir. Quem nunca viu aí, principalmente final de rua, final de bairro, se você mora num um bairro aberto, provavelmente, ou muitas das vezes, não sempre, né? Tem aquele final de rua que vira e mexe em top, daí a companhia vem, desentope e gera aquele problema. Provavelmente algum problema ali de pouca declividade, uma velocidade muito baixa, que acabou gerando aí um entupimento. Só que em contraponto, se ela ficar muito inclinada também, ela vai ter uma velocidade muito alta. Daí o que vai acontecer? A parte líquida vai descer toda, e só que o sólido vai ficar para trás. Então, assim, ele pode gerar talvez o mesmo problema ou até pior, porque ele vai gerar um desgaste da tubulação também, tá bom? Então, quando a gente projeta uma rede de esgoto, você não está apenas definindo ali o caminho da tubulação, você está controlando todo o comportamento do efluente dentro da tubulação. Então, assim, é algo que tem que ter muito critério, tá bom? E outro ponto importante é entender o quê? Que a rede de esgoto ela não começa do nada. Ela começa desde a sua instalação predial, que é toda a tubulação interna da sua casa,
pega, sei lá, todo o tubo que sai do vaso sanitário, atravessa todo o terreno até chegar na instalação pública. E onde que começa a instalação pública? É no ramal predial, que é ali da calçada para frente, ou seja, da calçada para fora. Saiu do limite do teu terreno, tem o calçamento, ali já vai ter um ramal aqui onde você vai ligar todo o esgoto da sua casa, tá bom? Daí a partir daí o quê? Esse sistema público ele tem a função de transportar todo esse esgoto com segurança. Ou seja, dentro do lote é sua responsabilidade e dali para fora é responsabilidade da Sabesp, Sanasa, da Companhia de Saneamento Público, tá bom? É onde efetivamente a gente começa aí com o sistema público. Então, o sistema público ele começa nos ramais, né, vai para os coletores, postos de visitas e as demais estruturas aí que faz parte de todo o sistema, tá bom? E aqui entra uma visão muito importante. A rede de esgoto ela não é formada só pelos tubos. A gente pensa, a rede de esgoto é só um monte de tubo ali. Não, muito pelo contrário. Ela possui um monte de dispositivo ali que faz parte da operação. Tem dispositivos ali que faz componente importante para manutenção. A gente tem os postos de visitas, postos de inspeção. Para quê? Ah, deu um entupimento. Aonde que vai ser feita essa manutenção? Vai lá, abrir o posto de visita, vai vir com um caminhão para jatear, para poder fazer a limpeza e toda a desobstrução. Então, assim, são estruturas construídas em pontos estratégicos, tem distâncias que você tem que respeitar, aliás. E normalmente, onde que você vai colocar aí, por exemplo, um posto de visita? Onde você vai ter uma mudança de direção, porque você não pode fazer curvas nos tubos, né? Onde você vai ter uma mudança de declividade, onde você vai trocar o diâmetro dessa tubulação. Então, assim, existem muitos detalhes técnicos que você tem que tomar muito cuidado, tá bom? E na prática, o quê? Vamos falar um pouquinho do posto de visita. O posto de visita, para que ele serve? É o que eu já acabei comentando, aí de forma bem simplista. Você vai inspecionar toda a rede, você vai realizar a limpeza, você consegue fazer toda a manutenção. E quando a gente fala assim de rede de esgoto, a gente está falando não é só do tubo ou do posto de visita, é todo um sistema integrado. Essas estruturas de apoio são componentes sim, importantíssimos de um sistema. Então, se ele mal definido, mal posicionado, ele pode acabar prejudicando toda a operação do sistema, entendeu? A rede coletora, ela faz parte muitas vezes de um sistema maior. Então, esse sistema ele é composto por rede coletoras, coletores tronco, interceptores e até mesmo uma estação elevatória, quando não permite continuar por gravidade. Então, pega todos os efluentes que chegam por gravidade num ponto mais baixo, faz a junção ali na estação elevatória, depois faz o bombeamento para uma outra região e segue esse fluxo final até o final lá que seria a estação de tratamento, tá bom? Que é o ponto mais adequado. Ah, todos os lugares têm estação de tratamento? Não. Muitos municípios não têm estação de tratamento, mas isso é outro assunto. Também é importante deixar claro que o objetivo de uma rede coletora não é apenas tirar o esgoto da frente, ou seja, sumir com ele ali e pronto. O objetivo real de uma rede coletora, de uma rede de esgoto, é garantir a saúde pública e proteger o meio ambiente. Porque quando não existe uma rede bem projetada, bem executada e até mesmo bem operada, porque é todo um sistema conjunto, pega desde o projeto, execução e operação, uma coisa vai atrapalhando a outra. Então, quando isso não está muito bem encaixado, pode acontecer o quê? Extravasamento, vai ter retorno de esgoto, vai ter contaminação de solo, vai ter poluição de rio, de córrego, entendeu? Começa a ter proliferação de doenças, porque começa a atrair roedores, enfim. Começa a ter prejuízos para a população, entendeu? Quando, por exemplo, o esgoto no final de um bairro ali, numa região que foi mal projetada ou já está defasada, que não tem manutenção, começa a ter entupimento, gera um transtorno assim absurdo para quem mora naquela região. Então, o esgoto sanitário ele tem impacto direto na vida das pessoas. E apesar de ser um sistema assim que a gente quase não vê, a gente não comenta, muita gente não dá a mínima importância, ele tem impacto direto nas nossas vidas. Quando ele não é bem feito, bem projetado, bem operado, a gente sente o impacto assim efetivamente, tá bom? Do ponto de vista técnico, a rede de esgoto ela tem vários cuidados e é preciso você estimar a população que vai ser atendida, você tem que calcular as vazões atuais, a de longo prazo, onde pode ter contribuição futura, onde vai ter uma ampliação do município, por exemplo, as infiltrações que acontecem, a gente tem que entender muito bem a topografia, a profundidade das valas que tem que atuar ali para implantação de uma rede de esgoto, os recobrimentos mínimos e máximos é muito importante para você entender a parte mecânica ali da tubulação, por exemplo.
E outro ponto bem importante são as interferências. Por quê? Normalmente, quando você vai implantar um condomínio novo, um loteamento novo, é muito simples. Porque está tudo zerado ali, você pode projetar a gosto. Mas, por exemplo, você fazer uma ampliação no município, provavelmente já tem rede de água operando, rede de drenagem, instalações elétricas, gás. Então, as interferências, assim, é uma coisa que eleva o nível, exige mais critério para o funcionamento do sistema. Mas traduzindo isso para uma linguagem mais simples, o quê? O engenheiro ele precisa pegar esse esgoto, ele tem que prever o que vai passar por ali, por onde vai passar e a velocidade que vai trabalhar essa rede e se a solução que ele está tomando vai atender bem hoje e também lá no futuro. Porque essa rede ela não vai trabalhar somente 5, 10 anos. Essa rede tem que operar 20, 30, 40, talvez 50 anos. Tá bom? Então é por isso que exige muito, muito critério técnico. E isso é muito importante o engenheiro ter. Tá? E esse é um ponto assim que muita gente fora da área nem percebe, né? A rede de esgoto ela não pode ser pensada apenas para atender o hoje. Se a gente pensar em projetar um loteamento, por exemplo, a gente precisa pensar no crescimento da ocupação. Porque quando você implanta, por exemplo, um loteamento com 500 lotes, ele não vai, a partir que foi entregue o lançamento, ele já não vai ter 500 pessoas ocupando, 500 pessoas não, né? Não vai ter os 500 lotes com casas já com gente morando. Não, muito pelo contrário, começa com uma casinha, 2, 3, 10, daí no final do ano, sei lá, tenha 20, até talvez 5, 10, 15 anos tem uma ocupação total, tá bom? E se a gente está falando de área urbana, a expansão também, você tem que considerar a evolução dessa demanda. Porque é um erro comum a gente dimensionar a rede apenas para o que está acontecendo hoje, apenas o que já tem de contribuição, sem enxergar toda essa vida útil do sistema. A vida útil é daqui 20, 30 anos. E aí é o que parece funcionar hoje para virar um problema para quem vai operar isso lá no futuro. Vai ter uma expansão muito grande, de repente que a gente projetou, por exemplo, um diâmetro de 150 milímetros e daqui 10, 20 anos a gente precisa de 300. Um exemplo hipotético, tá bom? E outro detalhe importante é o quê? Que rede de esgoto não é a mesma coisa de drenagem pluvial. Isso tem que ficar muito bem claro, né? A rede de esgoto ela foi projetada apenas para receber o esgoto doméstico, a contribuição ali que foi projetada, que é compatível com o sistema, talvez alguma coisa industrial, enfim. E a água da chuva não, ela tem que seguir por outro caminho, que é a própria rede de drenagem. E quando, por exemplo, tem ligação de rede pluvial de forma irregular no sistema de esgoto, o sistema de esgoto sofre completamente, porque essas entradas indevidas ela pode sobrecarregar a rede de esgoto que não foi projetada para aquilo. Porque provavelmente vem uma chuva muito grande, vem com uma vazão muito alta, essas chuvas torrenciais aqui no Brasil, por exemplo, chuva de verão aqui em São Paulo, isso pode detonar com toda a tubulação, daí vai começar a misturar água com esgoto, vai começar a subir, aí vai virar aquela melequeira que aí não tem jeito, né? Então é sempre importante você projetar corretamente a rede de esgoto e garantir essa separação, porque senão, assim, todo o sistema de esgoto vai sofrer, e não só o sistema de esgoto, quem está morando ali na região, quem faz uso desse sistema frequentemente vai ter muito transtorno, tá? E traduzindo assim, de forma bem direta, a rede de esgoto ela vai receber, coletar e transportar todos os efluentes gerados ali dos imóveis, vai carregar por gravidade até um ponto mais baixo, através das estruturas auxiliares, pós de visita, pós de inspeção, e vai levar de forma assim, bem segura até a estação de tratamento ou algum outro equipamento que faz parte do sistema. Tá bom? Quanto mais a gente entende isso, mais percebe que projetar uma rede de esgoto, você não vai simplesmente pegar ali e fazer uns rabiscos das tubulações em planta, vai usar algum software ali bonitinho para desenhar linhas. Você tem que pensar em quê? Você tem que criar todo um sistema que funciona, não só no papel, ele tem que funcionar no mundo real. Porque é um sistema que ele vai estar enterrado, é silencioso, e muitas das vezes a população não vai perceber nem que ele está ali, só que ele é absolutamente essencial para um funcionamento de uma cidade, de um município. Você quer ver uma cidade ter um problema gravíssimo, é o sistema de esgoto parar, aí você não pode usar, daí vira aquele transtorno generalizado e vira um problema grave aí de saúde e segurança pública, tá bom? E onde que as pessoas mais erram quando está se tratando de rede de esgoto? As pessoas erram o quê? É confiar só no que aprendeu na faculdade. Isso não vai te ajudar a conseguir um bom emprego,
Se você está começando agora na área de engenharia, você já deve estar sabendo disso. E na faculdade você aprende talvez toda a teoria, mas não tem uma prática, não tem um dia a dia ali do mão na massa, entendeu? E quando eu estou falando de rede de esgoto, eu estou falando de como projetar efetivamente, projetar algo execuível, algo que funcione de verdade. A gente tem que entender o quê? Que um dos problemas mais graves que acontece, e é mais comum do que a gente pensa, é um traçado ali que foi mal definido em relação à topografia. O cara fez toda a rede, ficou desenhada bonitinha no papel, mas acabou não pensando ali na topografia. Falando de forma bem simples, isso acontece quando a rede é lançada no papel sem respeitar corretamente como funciona o relevo do terreno. O projetista pegou um projeto urbanístico ali, viu os caminhamentos das ruas bem bonitinha, viu aquela coisa reta, saiu jogando a tubulação sem pensar exatamente como o terreno se comporta. E assim, isso é um erro extremamente grave, porque você não viu como funcionam as cotas de terreno, como vai ser o desnível, o escoamento natural ali, aproveitando essa declividade do terreno. E isso é muito mais sério do que parece. Por quê? Porque a rede de esgoto, na maior parte dos casos, ela deve funcionar por gravidade. Isso é normativo. Tá? Isso significa o quê? Que o esgoto ele vai depender da diferença de cota do terreno, ou seja, do ponto mais alto para um ponto mais baixo, para ele conseguir escoar sozinho dentro da tubulação. E se você fez um traçado mal pensado e que acabou não pensando da maneira adequada, aproveitar onde são os vales, onde são os pontos altos, para esse efluente escoar de forma adequada no seu sistema, o sistema inteiro vai começar a dar problema. E na verdade não é exagero, porque o papel, quem nunca ouviu que o papel aceita tudo? E de fato ele aceita tudo sim. Tudo que você colocar no papel lá, ele vai aceitar um traçado mal feito, ele vai aceitar um projeto muitas vezes errado, ele vai aceitar, tá bom? Só que não é porque está no papel que funciona na vida real. A vida real é outro jogo. E um erro de traçado ele pode comprometer o quê? Desde a execução da obra, ele vai aumentar o custo de implantação dessa obra, ele vai gerar uma solução errada. Imagina, se colocar um elevatório lá num terreno que não precisaria. Ah, mas por que isso é um erro grave? Você vai estar jogando o seu nome na lama. Cadê a sua autoridade técnica? Quando alguém me procura para fazer um projeto, o cliente muitas das vezes é leigo. Eu faço muito projeto de loteamento hoje. O que acontece? Quem vem procurar são empresários que muitas das vezes não é engenheiro, não sabe exatamente como funciona o sistema e ele vai confiar no que eu estou falando. Agora, você coloca uma solução errada ali no sistema, além de onerar, você vai gerar talvez ali alguns problemas de operação. Então, assim, você acaba perdendo a sua autoridade como engenheiro, é o seu nome que acaba indo para a lama. Por quê? Esse cliente provavelmente ele vai procurar outro para validar o seu sistema, porque ele pode pensar que está muito caro e de fato vai ficar caro quando ele orçar essa obra, e talvez um outro engenheiro que já tenha essa experiência, já tenha esse olhar mais técnico, ele consiga resolver o problema de uma forma mais adequada, menos onerosa. Então, assim, você acaba perdendo um cliente, você não acaba perdendo um projeto, você acaba perdendo uma série de novos projetos que esse cliente poderia trazer para você. Assim, vamos imaginar um sistema bem simples. Você vai lá, pega a planta no loteamento ou de um bairro que você vai projetar e você começa a lançar a rede seguindo um caminho assim, aparentemente bem lógico. São todas ruas retinhas, então você pega e lança toda a rede sem olhar muito para a topografia. Então jogou lá, você não olhou onde que são os caminhos que são mais planos, você olhou só o caminho que é bom, que é retinho ali, você falou, vou colocar menos postos de visita possível. E só que daí, onde que você começa a ver os problemas? Você começa a comparar esse traçado em planta com o que acontece ali no perfil topográfico. Então, quando você lança o perfil da rede, aí você começa a ver o que realmente está acontecendo com sua rede. Você pode perceber muitas vezes que a tubulação está entrando em alguns trechos ali complicado, ele vai ter pouca declividade, vai ter profundidade excessiva. Você já parou para pensar aí qual o problema que pode causar a profundidade excessiva de uma rede? Assim, você traçou mal, fez um traçado ruim e a tubulação vai ficando cada vez mais funda. Só que você tem que garantir uma declividade mínima, porque senão você não garante escoamento. Daí quanto mais funda ela fica, mais cara e mais complexa para executar. Já imaginou você fazer uma rede ali a 5, 6 metros de profundidade? A gente olha assim, não é muita coisa.
Vai lá entrar dentro da valeta para você ver se 5, 6 metros é pouca coisa. Você vai ter aquele paredão de terra um de cada lado. Então, quando você tem uma rede muito funda, você vai aumentar a escavação, você vai aumentar escoramento, você vai aumentar a dificuldade executiva, você vai ter que trocar o material da tubulação, sei lá, de repente você sai de um PVC, você vai ser obrigado a usar um tubo aí de ferro fundido, por exemplo. Então você sai de um tubo aí que custa 100, 150 reais a metro da tubulação e vai para um tubo que vai custar 800, 900, R$ 1.000 por metro. Então assim, é uma diferença considerável, né? Além de você pensar nos custos de reaterro, recomposição asfáltica, se for o caso. Assim, pensando de forma bem simples, ela vai deixar uma obra extremamente cara, caríssima, caríssima, tá? E esse erro, assim, ele não vai impactar só na parte executiva, no funcionamento hidráulico, ele também vai aparecer no bolso de quem? Do cliente. Ah, Samuel, mas você está pensando só no bolso do cliente, eu tenho que resolver o projeto, eu tenho que ganhar volume. Não, você tem que pensar num projeto viável tecnicamente, viável financeiramente. Por quê? Porque o seu nome que está ali no carimbo do projeto. É você que vai estar assinando aquele projeto. Se você entrega um projeto ruim, um projeto que dava para ter um traçado melhor, dava para ter profundidades adequadas, você economizaria automaticamente material e mão de obra para executar essa obra. Então, assim, ele vai afetar você diretamente, porque esse cliente ele não vai te procurar. Você vai perder um cliente e provavelmente esse cliente vai falar para os outros e você não vai ter indicação para novos projetos, de parceiros deles, enfim, vai virar um transtorno para você de uma forma negativa. Mas simplesmente, tracei a rede, o que deu no perfil lá para mim é isso, foi o jeito mais fácil de projetar. Realmente fica muito fácil no projeto, se a gente for fazer de qualquer jeito. A gente joga lá 80 metros entre PV, linha reta, leva para um ponto lá e tá tudo certo. Só que não é assim, você tem que ter rigor técnico. Talvez 80 metros de afastamento entre PVs, que muitas concessionárias adotam, por exemplo, é o ideal, você joga lá a cada 80. Mas tem lugar que você tem que colocar 50. Por que você tem que colocar 50? Você consegue ali fugir de uma interferência, foge de uma galeria de água pluvial, você consegue melhorar a declividade, você consegue melhorar as profundidades da rede, entendeu? Às vezes compensa muito mais você fazer a instalação de um novo posto de visita do que você deixar uma rede mais profunda. Por quê? Aí é um detalhe de projeto assim que você acaba ganhando ponto com o cliente. Porque talvez você, ao invés de você fazer uma rede de 80, 100 metros, uma vala aí de 3 metros de profundidade, você consegue reduzir ela para 1,5 metro, colocando apenas mais um PV. Então, assim, é um detalhe que você vai gerar economia, você vai otimizar o seu projeto, então você vai ganhar pontos com o seu cliente, entendeu? Enfim, esse é outro ponto que a gente consegue trabalhar nas redes de esgoto e você consegue ganhar uma valorização profissional com esses ajustes técnicos, tá bom?